Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Randon Corp referentes ao terceiro trimestre de 2025. Este evento conta com tradução simultânea para o inglês e interpretação em libras. Para ouvir o áudio em inglês, clique no botão Interpretation, localizado na barra inferior da tela. Em seguida, selecione a opção Mute Original Audio, para silenciar o áudio original e acompanhar a tradução. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores, que é o ri.randoncorp.com. Eu recordo que as informações apresentadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Passando agora para a nossa agenda do dia, iniciaremos com a mensagem do nosso CEO, Daniel Randon, que trará sua visão estratégica sobre os principais movimentos da Randon Corp neste trimestre. Em seguida, o Paulo Prignolato, que é nosso vice-presidente executivo, CFO e DRI, abordará os destaques financeiros do trimestre. Na sequência, Esteban Angeletti, que é diretor de RI e Finanças Corporativas, detalhará os resultados do período. E logo após, teremos um momento essencial para aprofundarmos os temas apresentados e esclarecer as nossas dúvidas, que é a nossa sessão de perguntas e respostas, que será conduzida pelo Davi Coimbasquete, que é nosso gerente de RI e Finanças, e terá a participação especial de Emerson de Souza, que é diretor de RI da Fras-le Mobility. Para participar, vocês podem optar por fazer suas perguntas por voz ou por escrito. As instruções de participação estarão aparecendo na tela. Fiquem à vontade para sinalizar o interesse em participar a qualquer momento. Caso a sua pergunta não seja respondida durante o evento, nossa equipe de relações com investidores se compromete a encaminhar as respostas posteriormente. E agora, eu passo a palavra ao nosso CEO Daniel Randon para darmos início às apresentações. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para compartilhar os resultados do terceiro trimestre de 2025. Nesse período, eu assumi os cargos de CEO da Randon Corp e de presidente da Fras-le Mobility. Estou ainda mais próximo de nossas operações. Estamos passando por um período muito desafiador no ambiente de negócios, com uma série de adversidades interferindo na demanda, especialmente dos veículos comerciais. Além dos juros elevados e a instabilidade política em diversos mercados, também estamos enfrentando guerras tarifárias, adicionando ainda mais incertezas em nossas relações comerciais. Mas o que eu quero de fato destacar aqui hoje é que esses obstáculos não nos paralisaram, pelo contrário, reforçaram nossa determinação em seguir avançando. Vocês puderam observar pelos números divulgados ontem e que em breve serão detalhados pelo Paulo e o Esteban, que neste trimestre retomamos o caminho da rentabilidade, apesar da retração de volumes em diversos segmentos em que atuamos. Isso só foi possível pelo trabalho consistente dos nossos times ao longo do ano. Ajustamos estruturas, realizamos captações estratégicas e implementamos medidas para otimizar nosso capital de giro, sempre com foco em preservar nossa solidez financeira, reduzir nossa alavancagem e preparar a companhia para o futuro. Eu costumo dizer que em momentos de crise é que se enxergam as melhores oportunidades e não tem sido diferente esse ano. Aproveitamos para revisitar processos, corrigir rotas e continuamos investindo no que acreditamos, nas nossas pessoas, em qualidade, tecnologia e sustentabilidade junto aos nossos stakeholders. Lançamos programas de desenvolvimento de lideranças, conquistamos certificações internacionais, inauguramos uma nova subestação de energia na Fras-le Mobility e site Fremax e avançamos com a NaiOne, que apresentou uma solução inédita para transformar plásticos reciclados em materiais de alta performance. Também não abrimos mão de seguir investindo em ESG. Nessa semana, estamos participando da COP30 em Belém do Pará para, junto com outras instituições e governo,
buscarmos ações para o combate às mudanças climáticas e, assim, construirmos um amanhã melhor. E esses investimentos contínuos, aliado às nossas práticas de governança e contínua evolução, nos permitiram obter diversas conquistas neste trimestre, das quais eu quero destacar: a manutenção de nosso rating de crédito em AAA pela agência S&P, o reingresso de nossas ações ao índice da B3, que é o IBRX-100, o Ranking Extel Award, importante premiação do mercado de capitais, em que lideramos todas as categorias em Small Caps, no setor de bens de capital, além de receber o título The Most Honored Company, por nossa atuação consistente e transparente com nossos investidores. E aqui eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que nos acompanham e que apoiaram a Randon Corp nesse reconhecimento. E tantos outros prêmios, como os melhores e maiores da Exame na categoria Bens de Capital e Eletroeletrônicos, o Suppliers of the Year, concedido pelo Grupo Iveco, e o Great Place to Work, conquistado por diversas unidades de negócio da companhia. Quero finalizar minha parte reforçando que em 2025 estamos correndo uma maratona cheia de obstáculos, mas cada passo dado reafirma nossa capacidade de superação com pessoas preparadas, estratégia sólida e valores inegociáveis. Seguimos firmes na construção de um futuro sustentável e inovador. Passo a palavra ao Paulo para dar sequência na apresentação. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham nesta videoconferência. Iniciando pelo desempenho do mercado neste último trimestre, destaco que tivemos novamente retração nos volumes de produção e vendas, tanto de caminhões quanto de semi-reboques, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, especialmente pelo cenário macroeconômico desafiador, já comentado pelo Daniel. No caso dos caminhões, a queda no segmento de pesados se intensificou, com redução de quase 30% nos volumes vendidos no mercado doméstico, frente ao terceiro trimestre do ano anterior. As OEMs têm adotado medidas para reduções de seus estoques, o que reflete na menor demanda por autopeças. Para o final do ano, são esperadas antecipações de férias coletivas em algumas delas. Já no segmento de semi-reboques, embora ainda em baixo patamar, tivemos leve recuperação da demanda do agronegócio no comparativo com o segundo trimestre deste ano, após meses consecutivos de queda. Ainda é cedo para confirmar uma tendência, mas estamos atentos e prontos para ajustar nossa produção com agilidade sempre que necessário. Na contramão ao agro, tivemos redução expressiva na venda de tanques e desaceleração do setor industrial nesse período. Quanto às exportações, tanto em caminhões quanto em semi-reboques, observamos crescimento expressivo, puxado principalmente pela Argentina e Chile, países em que a economia tem apresentado evolução. Sobre o mercado de reposição, que é o mais significativo para a companhia atualmente, observamos uma manutenção no fluxo de passagens de veículos em oficinas e um avanço nas vendas de seminovos, o que estimula a troca de peças. Embora este seja um segmento muito mais resiliente e menos cíclico, temos enfrentado alguns desafios, como a mudança no comportamento dos distribuidores, que têm trabalhado com menor nível de estoques para reduzir seu custo de capital. Esses dados reforçam a importância da diversificação do nosso portfólio e da presença internacional, pilares que têm sustentado nossa resiliência em momentos como este. De forma geral, o cenário ainda é de cautela no que se refere ao mercado, mas já estamos com nossas estruturas ajustadas ao patamar de demanda atual. Partindo agora para os nossos principais indicadores, destaco que a receita líquida avançou no comparativo trimestral, impulsionada principalmente pelos novos negócios, que adicionaram cerca de 680 milhões de reais ao indicador somente nesse trimestre. Em relação à margem de EBITDA ajustada, observamos avanço importante com relação ao segundo trimestre deste ano, fruto das medidas adotadas para adequação de nossas estruturas e do controle rigoroso na realização de custos e despesas.
Essa recuperação de margem refletiu também no retorno da lucratividade da companhia nesse trimestre, algo muito positivo considerando a forte queda de nossos mercados de atuação e o nível de alavancagem financeira nesse cenário de elevadas taxas de juros. Com relação ao ROIC, destaco que a performance desse indicador foi afetada pelo maior nível de capital investido e de despesas não usuais registradas nos últimos 12 meses. Agora trazemos à tela os dados relacionados ao nosso endividamento líquido. Como vocês podem ver, no terceiro trimestre de 25, a alavancagem da companhia apresentou redução com relação ao final do primeiro semestre. Para isso, implementamos diversas iniciativas ao longo dos últimos meses. Dentre elas, eu destaco as seguintes: as captações junto ao mercado de capitais por meio de follow-on na Fras-le Mobility e do aumento de capital privado na Randon Corp, que juntas adicionaram cerca de 400 milhões de reais em nosso caixa. O controle rigoroso na realização de novos investimentos e a redução da necessidade de capital de giro, tanto por campanhas de vendas para a redução dos estoques, quanto por negociações junto aos nossos fornecedores para extensão do prazo de pagamento dos contratos de compra. Recordo que os nossos compromissos financeiros permitem alavancagem de até 3,5 vezes, excluindo o Banco Randon e incluindo o EBITDA pro forma dos últimos 12 meses das nossas operações adquiridas. Os covenants têm como base os dados de 31 de dezembro de cada ano e, nesse momento, nosso indicador já está inferior ao seu limite. Dando continuidade, trago agora os dados sobre o perfil da nossa dívida ao final do terceiro trimestre de 25. Destaco que seguimos trabalhando em diversas frentes para melhorar esses indicadores, com foco na ampliação do prazo médio e na redução do custo médio ponderado da dívida. Esses esforços já começaram a trazer resultados nesse trimestre e seguimos comprometidos com uma gestão financeira responsável e alinhada ao nosso plano estratégico. Nesse sentido, realizamos em outubro a sexta emissão de debêntures da controlada Fras-le Mobility, no montante de 500 milhões de reais em série única, com prazo de pagamento de 5 anos e taxa de CDI mais 0,75 ao ano, cujos recursos serão utilizados principalmente para pagamento de dívidas com custos mais elevados. Encerrando a minha parte, trago os dados relacionados ao desempenho da Randon Corp no mercado de capitais. No comparativo com o terceiro trimestre de 2024, nosso valor de mercado apresentou uma queda de 35,5%, refletindo o cenário econômico desafiador e o impacto de fatores conjunturais que têm pressionado o setor como um todo. Apesar das reduções de nosso market cap, o atual volume negociado permitiu que nossas ações reingressassem no IBRX 100, um marco que reforça a relevância da Randon Corp e evidencia a confiança do mercado na nossa governança, liquidez e capacidade de geração de valor. Passo agora a palavra ao Esteban, que irá detalhar nossos indicadores econômicos. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Vou começar falando sobre a receita líquida do terceiro trimestre de 2025. As receitas internacionais continuaram sendo o principal vetor de crescimento deste indicador, não apenas pela expansão no mercado de reposição internacional, mas pela retomada das vendas em diversas geografias. O gráfico causal que estamos trazendo na tela agora evidencia esta evolução. Podemos observar que o mercado externo é o setor que mais cresceu no comparativo trimestral. Neste montante, eu recordo que temos a adição das receitas da Dacomsa, EBS e EXAN, empresas que não faziam parte da companhia no terceiro trimestre de 24. Outro setor que contribuiu para o avanço de nossas receitas é o de serviços, especialmente pelo bom desempenho da controlada Randon Consórcios. Na contramão, tivemos os setores mais afetados pela incerteza no ambiente econômico, como o agronegócio, a indústria e a mineração e construção civil, que tiveram quedas devido à diminuição das vendas de autopeças e de semi-reboques, conforme o Paulo já nos trouxe. Detalhando agora as nossas receitas ao mercado externo, é possível observar pelos gráficos na tela o significativo aumento do indicador e de sua representatividade frente às receitas totais da Randon Corp,
fruto principalmente de nossa estratégia de internacionalização. Neste terceiro trimestre de 2025, o USMCA ganhou relevância com a aquisição de Dacomsa no México e da EXN nos Estados Unidos, além da retomada da Hércules frente ao ano anterior. Mas é importante destacar que a demanda deste país está sendo afetada pelas incertezas econômicas locais e pelos novos regimes tarifários. Tivemos boas notícias no Mercosul e no Chile pela retomada das vendas na região devido ao ambiente de negócios mais favorável a novos investimentos após a evolução econômica da região. Sobre a EMEA, eu destaco a adição das receitas por meio da EBS, no Reino Unido, e o bom desempenho das vendas da vertical controle de movimentos nesta geografia. Nas demais regiões, as operações locais da vertical controle de movimentos na China e na Índia também apresentaram boa performance. Passando para o EBITDA ajustado, eu destaco o avanço importante no comparativo com o segundo trimestre de 2025, fruto das medidas adotadas para adequação de estrutura e o controle rigoroso de custos e despesas que o Paulo e o Daniel já comentaram. A maior recuperação no período foi a da vertical montadora, com um avanço de cerca de 7 pontos percentuais na margem, mas as demais também apresentaram evolução no mesmo comparativo. Os fatores determinantes para a performance do indicador no trimestre foram a pressão no CPV, devido à menor diluição de custos fixos pela forte queda de volumes nos mercados de caminhões e de semi-reboques, mitigada parcialmente pelas iniciativas implementadas para adequação de estrutura ao longo do ano. Os efeitos de ramp-up das operações de Mogi Guaçu, os resultados das empresas incorporadas aos negócios em 2025 e o controle de nosso SG&A. Aproveito para recordar que nossas despesas administrativas contabilizaram cerca de 15 milhões em mais-valias sobre os ativos da Dacomsa, EXN, EBS e Delta. No entanto, este valor é devolvido na rúbrica de depreciação, afetando apenas o resultado líquido do período. Com relação aos investimentos do terceiro trimestre de 2025, observa-se queda significativa no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Essa redução vai ao encontro de nossas iniciativas para desalavancagem e preservação de nosso caixa. Do total investido no trimestre, destacamos como mais relevantes a aquisição de máquinas para atualização do parque fabril de pistões da Dacomsa, no México, os projetos de expansão de capacidade e manutenção da Fras-le Mobility Site Fremax e as máquinas e equipamentos adquiridos para a nova unidade da Suspensys Mogi Guaçu. Assim, finalizo a minha parte e devolvo a palavra para a Carol para darmos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Esteban. Olá, pessoal, novamente. Então, antes de iniciarmos a nossa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de informar que o nosso presidente CEO, Daniel Randon, não poderá participar da sessão do Q&A, pois está representando a Randon Corp na COP30 neste momento. Então, as suas perguntas serão direcionadas ao Paulo, ao Esteban, Davi e também ao Emerson. Eu recordo que as instruções para a participação estão na tela, então fiquem à vontade para participar. A nossa primeira pergunta de hoje vem do analista sell-side do Banco Santander, que é o Gabriel Tinem. Bom dia, Tinem. Obrigada pela tua participação. Nós estamos abrindo o teu microfone. Pode fazer as tuas perguntas. Obrigado, Carol. Obrigado pelo espaço. A primeira pergunta é mais focada aqui na divisão de trailers, né? Um pouco mais de enfoque aqui em Brasil. Vocês vinham comentando um pouco dessa estratégia de redução de estoque e acabou ajudando bastante na margem desse tri. E eu queria entender um pouco mais de como é que ficou a cabeça para frente. Ainda tem alguma coisa para acontecer? E se puderem comentar um pouco mais dessa perspectiva aí, um pouco para 26 também. E aproveitando também para pegar um update sobre os contratos potenciais em vagões. Acho que tinham 2, eles mencionaram no Randon Corp Day, então eu queria entender um pouco mais sobre isso. E uma segunda pergunta, mais focada aqui em Estados Unidos, um pouco mais da cabeça com relação a Hércules e a própria evolução aqui da AXN, né, que a gente sabe que tem as sinergias, etc. Então, ouvir um pouco mais disso seria ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tinem, pelas perguntas. Aqui para a primeira sobre semi-reboques, né? Tanto o cenário atual quanto 2026 e também vagões, eu vou pedir para o Esteban endereçar. Esteban, também na sequência, se você puder falar um pouquinho de Hércules e AXN,
Seria bastante interessante. E aproveitar que o Emerson está nos Estados Unidos, inclusive, né, Emerson, para nos trazer aqui um pouco da própria visão de frase. Eu acho que é legal. Ontem foi comentado na videoconferência da frase, mas ele pode trazer um pouco da perspectiva também de frases, negócio de frases nos Estados Unidos e do cenário lá no mercado local, já que agora o Emerson também está bastante próximo e pode nos trazer um pouco de contexto. Então, eu começo com o Esteban e depois passamos aí para o Emerson finalizar a segunda pergunta. Perfeito, Davi. Obrigado, Gabriel, pela pergunta e por acompanhar aqui a nossa videoconferência. Bom, não é novidade, né, que o setor de semi-reboques e autopeças, né, essas duas verticais têm sido as mais impactadas pelos volumes menores do ano, né? Especificamente aí falando de semi-reboques, a gente teve a tempestade perfeita no segundo tri, que foi a combinação de todos os ajustes necessários para adequação de estrutura com um mercado em baixa. Mas passado essa tempestade perfeita, o terceiro trimestre, como vocês puderam observar, ele já veio mais limpo em termos aí de não recorrentes e com a rentabilidade da operação já sendo demonstrada pelos resultados que nós divulgamos, né? Isso já começa a ser fruto dos ajustes realizados, que a gente conseguiu trazer como, por exemplo, uma redução de custo fixo na ordem de 70 milhões de reais no acumulado de 9 meses, e que a gente ainda deve se beneficiar dessa redução no quarto trimestre, além, obviamente, da gente conseguir melhorar aí o layout fabril, otimizando a produção e conseguindo reduzir, inclusive, o custo de produção que a gente observa na margem bruta também, tá? O plano de escoamento de estoques, ele foi bem sucedido, está sendo bem sucedido. A gente observa já também uma retomada de pedidos, né, que devem se transformar em faturamento nos próximos meses, mas ainda é cedo para a gente poder afirmar que isso é uma tendência de mercado, tá? A gente ainda observa, no geral, um mercado mais deprimido do que foi o ano passado, em comparação com o ano passado, na casa de 20%, e quando a gente dá um zoom na parte do agro, essa queda ela está concentrada ainda maior, né? Ela fica na casa aí de 30 a 40%, dependendo da família de produto. Olhando para frente, por enquanto, assim, muito cautelosamente, a gente acredita que esse vai ser um cenário que se estende para 2026. Porém, assim, a gente incorpora alguns fatos que a gente, por experiência, por ter acontecido em anos anteriores, sabe que pode trigar a demanda, sabe que pode disparar uma demanda pelos nossos produtos, né? O primeiro deles, a gente já sabe, né, a estimativa de safra recorde para o ano que vem também, tudo aponta para ser um ótimo ano de safra para os nossos clientes. O segundo fator que é fundamental, né, é a gente conseguir pelo menos ter um horizonte de queda de taxa de juros, não necessariamente que a gente tem que esperar a taxa de juros chegar no patamar de 12%, mas se pelo menos a gente conseguir ter esse horizonte, ele já ajuda a destravar a demanda. E o terceiro, que eu considero fundamental também, é a questão do uso da frota, né? A gente sabe que o nosso cliente está utilizando muito mais os ativos, aquilo que não está sendo renovado esse ano ajuda a aumentar o tamanho, o aging, né? A idade média da frota, e isso em algum momento vai se traduzir em demanda, não só pela expansão de frota, como também pela renovação dessa frota que está sendo mais utilizada de forma mais intensiva durante esse ano e provavelmente o ano que vem. Então, a gente está confiante em relação a isso, tanto é que mantém a capacidade produtiva para, quando tiver essa retomada, a gente poder responder rapidamente para o mercado. Eu acho que também fica na cabeça assim como é que fica o cenário de rentabilidade dessa vertical indo para frente. A gente acredita que nesse mercado, uma vez que os ajustes passaram para trás e com esses volumes, a gente acredita que essa rentabilidade que a gente mostrou no terceiro trimestre, ela pode ser defendida nos próximos trimestres se esses volumes continuarem dessa forma. E lembrando, né, eu gosto sempre de lembrar aos investidores que dentro do nosso portfólio de negócios, a vertical de montadora, que representa mais ou menos 20% da nossa receita, ela é que mais depende de alavancagem operacional. Com isso, quero dizer que, aumentando volumes, essa rentabilidade deveria acompanhar de forma de acordo, né? Com relação a vagões, Tinem, por enquanto a gente não tem nenhuma novidade com os pedidos que estão em andamento, a gente continua em negociação,
mas o terceiro trimestre já registrou a entrega de vagões para Vale. Isso nos ajudou, inclusive, não só no top line, como também para a rentabilidade. Passando aí, antes de passar para o Emerson, vou comentar rapidamente sobre a AXN e a Hercules nos Estados Unidos. Eu diria que as duas operações, principalmente a Hercules, aqui ela tem tido um ano melhor do que o ano passado, muito em função da entrega do contrato para o Porto da Carolina do Sul, que deve se encerrar agora no quarto trimestre. Por enquanto, nós não temos nenhum pedido firme significativo, nós temos sim alguns pedidos de produtos específicos e de reformas, mas nenhum pedido que possa substituir esse pedido do Porto da Carolina do Sul. Mas a gente também está acompanhando pelo menos uma retomada de novas cotações. Tá? Aqui o principal impacto é realmente o clima de instabilidade política e econômica, muito em função das tarifas, que faz com que os nossos clientes posterguem investimentos, né? A postergação no Brasil se dá muito em função da alta taxa de juros, nos Estados Unidos tem sido muito em função da falta de previsibilidade dessas incertezas de políticas tarifárias, tá? E esse é o mesmo cenário que acaba sendo replicado para a IXN. A IXN ela vende eixos, né, para caminhões e para semi-reboques, e acaba sendo impactada de forma indireta também por essa menor demanda por caminhões e por semi-reboques, né? O que sim a gente está fazendo naquela operação é antecipando parte dos investimentos que nós tínhamos previstos para 2026 para esse ano aqui, de forma que a gente consiga entrar em 2026 já com uma componente de manufatura local maior, como forma de mitigar esse impacto de tarifa e ser mais competitivo no mercado local, novamente aí acreditando que o mercado americano, que é de 4 a 6 vezes maior que o mercado brasileiro, em algum momento retoma e a gente precisa ter capacidade produtiva e ser competitivo para fornecer para esse mercado. Agora sim, Emerson, passo para ti, se tu quiser comentar um pouquinho, já que está aí na nossa base nos Estados Unidos, sobre Estados Unidos e México também, por favor. Perfeito. Obrigado, Esteban. Obrigado, Davi. E tirem pelas perguntas. É um prazer poder participar aqui e falar um pouquinho da nossa vertical de controle de movimentos e também um pouco do mercado norte-americano. Infelizmente, o que a gente vivencia no mercado hoje não é um cenário positivo. A gente está realmente no floor de uma demanda que cai na área de veículos comerciais ao redor de 25% nesse acumulado do ano. A boa notícia é que eu acho que nós estamos realmente no floor, né? Daqui para frente as coisas não ficam piores. Entendo que existe sim uma retração de mercado, o mercado regular de caminhões classe 8 aqui fica entre 320 e 350 mil unidades por ano. Esse ano aqui a expectativa é 250, 240 mil unidades. E o que se vê, se anualizasse os números desses últimos meses e continuasse nessa base, a gente teria o ano que vem 230, um pouco menor que esse ano, mas não piorando, né? Porque a gente já está nesse nível que se anualizasse daria esses volumes. Então, eu entendo que daqui para frente a situação é de manutenção e melhora, né? Um viés de melhora talvez para o segundo semestre do ano que vem. E isso, obviamente, impacta e traz uma perspectiva mais ajustada também para os negócios da Randon Corp aqui, seja a Hercules ou seja a XN, como o Esteban já mencionou, né? Por aumento de competitividade, por também aumento de demanda. O que a gente também tem percebido é que isso afetou o mercado de reposição como um todo, né? Nossos volumes, quando você avalia a vertical de controle de movimentos e a Fras-le Mobility como um todo, onde afetou mais os nossos volumes foi nos itens relacionados a pesados, e isso não só Estados Unidos, mas também Brasil, de maneira geral, um pouco daquilo que a gente tem refletido aqui nos resultados de Randon Corp consolidados. Por outro lado, a gente continua tendo muita oportunidade, então eu gosto sempre de enxergar o lado cheio do copo, né? A gente tem, sim, negócios importantes na parte de veículos pesados, mas tem uma jornada intensa e totalmente aberta para expandir em novas linhas de produtos. Com a aquisição da Comsa, nós temos um horizonte novo de venda de produtos e peças para reposição nos Estados Unidos, mais focados em linha leve e, sobretudo, a parte de motores, onde já existia um relacionamento da Comsa anterior à aquisição, que a gente está dando um boost agora. Então, a intenção é que, nos próximos dias, a gente crie estoques consignados em parceiros aqui nos Estados Unidos
e, ao mesmo tempo, também forme estoques de peças de motores no Alabama, na nossa unidade de Fras-le Mobility, que está em Prattville, no Alabama, para poder atender o mercado de uma maneira mais instantânea, mais rápida, com o nível de serviço que reposição exige. E isso, obviamente, tem uma construção a ser feita, mas eu enxergo muita coisa positiva para isso. Vai se somar às receitas de Fras-le Mobility, consequentemente, sendo transferido todas essas vantagens aos acionistas de Randon Corp também, e a Randon Corp como controladora de Fras-le Mobility. Então, ainda que nós não estejamos vivendo um momento muito bom para o setor de pesados, as perspectivas não são piores, elas são de manutenção, melhora, e além disso, nós temos um pool de oportunidades bem importante para explorar no futuro, e certamente vai ser benéfico. Esse mercado continua sendo, como o Esteban falou, algumas vezes maiores que o mercado brasileiro, né? E a gente quer estar aqui mais forte, mais presente, seja via Fras-le Mobility, seja pelas iniciativas que a própria Randon Corp fez nos últimos anos em diversificação e elegendo esse mercado como mercado prioritário. É um mercado grande, então também competição é alta, mas a gente tem todos os predicados aqui para avançar e crescer. Obrigado. Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado e bom dia. Bom dia, Tinem. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Ela vem de Gabriel Rezende, analista sell-side do Itaú. Bom dia, Gabriel. Pode fazer a tua pergunta. Estamos abrindo o teu áudio. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Eu queria só voltar no ponto do Tinem em relação à questão dos estoques ali em implementos, só para entender como que vocês estão pensando na dinâmica de capital de giro agora no quarto trimestre, né? A gente viu um avanço bem forte no terceiro tri, mas só queria entender se a gente deveria ter avanços adicionais aqui no quarto tri também. E aí, ainda dois pontos em relação a isso. A gente viu um leve descasamento entre a queda de volume e a queda de receita de implementos no terceiro trimestre. Ali na ordem de 30% para volumes, implementos vendidos no Brasil, contra 40% de queda de receita. Isso aí foi mais preço ou mais mix? Então esse seria um outro ponto, só entender se foi uma estratégia comercial ali via desconto. E um último ponto, também implementos. Vocês comentaram sobre paradas sazonais das montadoras agora no final do ano. Eu só queria confirmar, eu entendo que esse comentário foi mais direcionado para autopeças, mas só queria confirmar se as paradas são de fato sazonais ou a gente deve ter alguma parada mais one-off aqui por conta da visibilidade ainda prejudicada das montadoras. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas. Já que o teu tema de estoques aqui, de certa forma, o Esteban endereçou, mas a gente sabe que ainda tem outras ações que a gente está conduzindo relacionadas a capital de giro. Eu vou passar para o Paulo poder comentar um pouco mais de maneira ampla, né? Todas essas ações que a gente está fazendo para capital de giro, o que a gente já conseguiu trazer de redução agora no terceiro trimestre, o que também tem pela frente, né? O que a gente vislumbra aí para os próximos meses, inclusive para 2026. E na sequência, Esteban, se você puder comentar sobre a montadora na questão da receita também, né, que a gente teve, está tendo um ano aí de bastante diferença de mix, né, e de volumes. Eu te agradeço aí na sequência, tá bom? Obrigado. Gabriel, bom dia, obrigado aí pela sua pergunta. Tema capital de giro, sem dúvida alguma, é um tema extremamente relevante, vai continuar sendo extremamente relevante para a Randon Corp como um todo. A gente teve um aumento de capital de giro, como todos sabem, em função das novas aquisições, com uma dinâmica diferente, então isso passa por um período de adaptação, e também dos próprios estoques, né, principalmente aí da montadora e autopeças, em função da queda de mercado. Então, com base nisso, nós fizemos os ajustes de produção alinhados aí aos volumes atuais de mercado, e isso fez com que aí do segundo para o terceiro trimestre a gente tivesse uma redução importante de capital de giro, mas não paramos por aqui, tá? Essa redução continua, não só de estoques, mas também melhora na parte de fornecedores, impostos, clientes. Então, realmente, nós estamos em busca de reduzirmos capital de giro, de tal modo que, a partir aí do final do ano e início do ano que vem, a gente possa voltar aos níveis de ciclo de conversão de caixa próximos ao que a gente tinha aí antes dessas aquisições e desse mercado
mais adverso, tá? Não podemos garantir que nós vamos voltar aos níveis que nós tínhamos antes, em função justamente de uma dinâmica diferente, mas a ideia é termos sim, no último trimestre, uma redução adicional de capital de giro. Aí próximo, talvez, dessa mesma redução que a gente viu do segundo para o terceiro trimestre, tá? Obrigado, Paulo. Gabriel, dando continuidade aqui, sobre a questão aí do descasamento entre volume e receita, né? Ela é, na verdade, uma combinação dos dois fatores, né? Parte disso sim é preço, né? Pela campanha de vendas, isso acaba também jogando um pouco o preço baixo, o preço médio para baixo. Em algumas famílias, por exemplo, o desconto chegou aí na casa de uns 5%. Mas também tem o componente de mix, né? Que o tema principal é em relação ao mix mais voltado para cargas industriais, que tem sido o principal setor demandante durante esse ano aqui, onde nós temos um preço médio inferior aos demais produtos, né? As demais famílias de produtos que nós temos, né? Olhando para frente, né, a parte de preço que depende da gente, eu acho que o quarto trimestre a gente vai continuar vendo essa dinâmica, e para melhorar a mix vai realmente depender da volta da demanda de agro, né, que por enquanto a gente não consegue dar essa visibilidade, nós não temos essa visibilidade, por isso não conseguimos comunicar essa visibilidade. Com relação à sua pergunta de autopeças, né, as paradas anunciadas pela montadora, em sua grande maioria, são as paradas sazonais, né, para as férias coletivas, na qual a própria Randon também se programa para final de ano fazer essas paradas, né? Tradicionalmente, as últimas 2 semanas do ano e a primeira semana do próximo ano, elas não são trabalhadas, pouquíssimas exceções a gente observou, tanto a Randon quanto as montadoras trabalhando nesse período, mas a regra geralmente acaba sendo essa parada aí para tanto poder se reorganizar para o ano que começa, fazer as manutenções preventivas, como também aí para utilizar esse período de férias e depois ter uma maior continuidade durante o ano, né? Uma maior eficiência fabril durante o ano, né? Então, eu espero ter respondido a pergunta, Gabriel. Respondeu sim, Esteban. Obrigado, obrigado, Paulo também. Bom dia, pessoal. Obrigado, Bom Gabriel. Bom dia. dia, obrigada. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Ela vem de Luísa Mussi, analista sell-side do Banco Safra. Bom dia, Luísa. Estamos abrindo o teu microfone. Pode fazer a tua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo espaço aqui. São duas do meu lado. Eu queria entender como é que está o ramp-up ali do contrato com a Mercedes, né, dado o atual ambiente de mercado, entender se está ali no cronograma que vocês tinham, e também um follow-up aqui de como está a situação da Adiante, né, até considerando a questão ali com a Ambipar também. Obrigada, pessoal. Obrigado, Lu, pelas perguntas. Com relação aqui ao ramp-up do contrato com a Mercedes em Mogi Guaçu, o Esteban pode endereçar e contar um pouco mais como estão esses primeiros meses aqui, né, com a operação já rodando mais full, né, mais cheia. E na sequência, Paulo, se você puder comentar um pouco aqui sobre a Adiante Ambipar, eu agradeço também. Obrigado. Claro, obrigado, Luísa, por nos acompanhar pela pergunta. Tenho aqui a felicidade de dizer que o ramp-up de Mogi Guaçu, principalmente com aquele contrato voltado para a Mercedes, ele está em linha com o que nós tínhamos projetado em termos aí de eficiência fabril. Nós estamos aí praticamente cumprindo totalmente o contrato, inclusive com margens até um pouco melhores do que nós tínhamos no business case, dado uma melhor eficiência do que nós tínhamos utilizado como premissa, tá? Ainda assim, né, vale lembrar que é uma operação tanto Suspensys Mogi quanto Castertech Mogi, ainda é uma operação ramp-up, então ainda tem que buscar uma maior crescimento de receita para ajudar a diluição de custo fixo. Então, a situação atual, a gente já atingiu o ramp-up, mas a perspectiva é de que a gente consiga ainda melhorar essa operação com uma maior diluição de custo fixo indo para frente. Paulo, passo para você comentar um pouquinho sobre a questão da Adiante. Ok, Estevão, obrigado. Luísa, muito obrigado pela sua pergunta.
com relação adiante, sem dúvida alguma, é um investimento aí muito promissor para os seus sócios, né? Nós, Randon Corp e a Gerdau. Então, nós acreditamos e estamos comprometidos aí com esse negócio. Com relação à Ambipar, acho que todos vocês estão acompanhando, né? Justamente a questão da recuperação judicial. Porém, nesse momento, nós não temos nenhuma nova informação para compartilhar com o mercado, tá? Nós temos que aguardar o período aí de aproximadamente 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial. Sabemos que esse é um contrato importante, é um contrato essencial para esse cliente, e assim que a gente tiver maiores informações, melhores informações sobre esse ocorrido, a gente vai compartilhar aí com todos vocês. Perfeito. E se eu puder fazer só um follow-up ali com o Esteban, né? De quando que vocês esperam que essa operação ela entre no full ali, né? Perfeito, Luiz. Aqui depende mais de mercado. Eu diria que do ponto de vista operacional, a gente já entregou o que precisava ser feito naquela operação. Agora a gente depende de demanda chegar com atingir o nosso business case. Com a visibilidade que nós temos hoje, é difícil afirmar se isso vai acontecer o ano que vem, né, no começo do ano, na segunda metade do ano, ou apenas em 2027, tá? Tá ótimo, ficou claro. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luísa. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Ela vem do analista sell-side do Citi, Kiefer Kennedy. Bom dia, Kiefer. Pode fazer a tua pergunta. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Parabéns aí pelo resultado. Obrigado pela oportunidade aqui. São duas do meu lado. Uma em autopeça, vocês já comentaram ao longo das outras perguntas, mas eu queria sintetizar aqui um pouco o que vocês estão vendo para essa unidade de negócio, né? Ela está sendo impactada ali pela desaceleração das OEMs, como vocês falaram. Eu queria entender um pouco sobre como a gente deveria ver esse impacto se intensificando daqui para frente, né? A gente tem um quarto tri que sazonalmente deveria ser mais fraco, início de 2026 eu estou entendendo ainda sem muitas perspectivas positivas. Eu queria explorar um pouco melhor, né, a visão de vocês aqui para a unidade de negócios. Eu ia perguntar também da Mercedes, mas vocês já responderam, então essa parte aqui. E uma segunda pergunta, o Esteban ali comentou que o segmento de OEM é o mais exposto, talvez, à alavancagem operacional. Vocês reportaram uma margem aqui super saudável de 6%. Né? Eu queria explorar um pouco os ajustes, né, que foram feitos aqui, que vocês estão vendo para frente também, né? Vocês conseguiram fazer ali uma redução bastante significativa de SG&A ali quase pela metade em um ano, 58 milhões. Eu queria entender se esse é o nível mínimo aqui, recorrente de despesas para frente, né? E o que esses aprendizados desses ajustes poderiam indicar para frente, né? Se a gente deveria esperar um nível estruturalmente mais baixo de despesa à medida que a gente tem uma melhora do mercado como um todo, né? Ou seja, sinalizando, como o Esteban falou, uma alavancagem operacional mais forte. Eu queria explorar um pouco dessas alavancas aqui em OEM. Obrigado. Legal, Kiffer, obrigado pelas perguntas aqui, né? Nas autopeças a gente sabe que o cenário tem sido bastante complexo desde o ano passado, né? Não é apenas esse ano aqui, e a gente está tendo que fazer bastante coisa aí com o carro andando, que nem a gente fala, né? Mas o Esteban com certeza vai poder endereçar aqui tanto as ações que a gente está fazendo em autopeças quanto as perspectivas. E na ponta de semi-reboques a mesma coisa, né? A gente teve que fazer muitas mudanças, muitos ajustes aí, especialmente no primeiro semestre, mas a gente foi rápido, eu acho, né, na tomada de decisão e na execução, e isso tem nos ajudado já a mostrar para o mercado, né, que isso tem efeitos positivos e pode continuar tendo. E aí, Esteban, acho que é legal trazer, né, reforçar alguns dados que a gente tem e também as perspectivas, né, para esse negócio, incluindo para o ano que vem. Obrigado, Kiffer, e te deixo contigo aí, Esteban, a palavra. Obrigado, Davi. Kiefer, também obrigado por nos acompanhar pela cobertura. Bom, começando aí pela parte de autopeças, né? Ela, apesar de estar um pouco menos exposta à alavancagem operacional, ela também, como toda operação industrial, depende de demanda, depende de volume. Talvez aqui a boa notícia é que a gente consegue fazer ajustes nessa estrutura de uma forma mais rápida e pesando menos, né? Então, a gente já viu parte desses ajustes no segundo trimestre,
mesmo algo que fique no terceiro trimestre, ele acabou não sendo material, e a gente já consegue acomodar, adequar essa estrutura para esse nível de demanda. Lembrando que o mercado de caminhões esse ano está caindo na casa de 5%, mas quando a gente olha especificamente o mercado de caminhões pesados, que é onde a gente está mais exposto, a queda aí é maior, né? Em algumas famílias aí de caminhões pesados chega a ser 20% dessa queda. E a Autopeças, ela ainda tem um segundo efeito que é, ela também acompanha, a gente fornece autopeças também para semi-reboques, então ela acaba sendo penalizada duas vezes com esse mercado, né? O de caminhões e o de semi-reboques. Dito isso, a boa notícia é que, como eu comentei, essa estrutura ela é mais leve, né? As nossas autopeças são mais leves, então a gente consegue navegar com uma maior rentabilidade, mesmo nesse patamar de receita um pouco menor, tá? Olhando para frente aqui, Kiffer, a gente novamente não vê nenhum trigger de curto prazo para destravar a demanda de caminhões no mercado brasileiro. O cobertor, né, que nos ajuda aqui, ou pelo menos a boa notícia também olhando para o lado cheio do copo, é que exportações têm ajudado a compensar parte dessa queda no mercado doméstico. Então a gente continua contando com essas exportações, inclusive para o ano que vem, de forma a fazer frente a essa demanda, essa estrutura que está colocada e que venha a trazer uma demanda adicional ao mercado doméstico, tá? A gente acredita aí que para frente, então, nesse patamar de demanda, a gente pode observar um patamar de rentabilidade muito parecido com o que foi o terceiro trimestre, divulgado no terceiro trimestre, longe daqueles 16% que a gente gostaria de observar, que é a média mais ou menos de autopeças, mas com certeza aí caminhando para, conforme a demanda retomar, a gente conseguir voltar a entregar esses maiores níveis de rentabilidade. Aqui é fundamental, né? Não só as operações brasileiras, como também a incorporação da EBS no Reino Unido, que tem nos ajudado a sustentar essa rentabilidade também, né? Isso é uma boa notícia. As sinergias que a gente tem capturado com a EBS no Reino Unido nos ajudaram a capturar a parte dessa rentabilidade, nos ajuda a sustentar parte dessa rentabilidade. Migrando agora, mudando um pouco de assunto para semi-reboques, né, para a nossa vertical montadora, a gente fala que é um efeito catraca, né? Todo o corte de despesa, de custos fixos, toda essa reorganização, ele deveria ser só para frente, né? A gente não deveria soltar o cinto conforme o cenário de mercado retoma, né? E eu convido vocês a olharem, né, o que aconteceu no período de 2015 a 2016, onde a gente teve uma adequação muito parecida em termos de estrutura, e os anos posteriores, né, que foram 2018, 2019 e 2020, onde a gente coletou exatamente esse benefício, ou seja, uma recuperação muito forte da demanda e muito rápida, num curto espaço de tempo. Naquela época, assim como agora, nós havíamos preservado a capacidade, então conseguimos responder ao mercado de uma forma muito rápida e com toda a estrutura mais enxuta que a gente tinha conquistado com essas adequações de estrutura. Então, isso nos permitiu vários benefícios ao mesmo tempo, né? O fato de ter produto nos permitiu colocar preço, né? O mercado estava muito demandante e essa receita maior, numa base de custos menor, nos ajudou a rentabilidade. É isso que a gente acredita que vai acontecer nos próximos anos, né? Nos próximos meses, nos próximos anos, a partir da retomada dessa demanda, né? Você comentou também para falar um pouquinho das lições aprendidas, né? Aqui, particularmente, eu acho que a gente tem que manter essa diligência em relação a custos, primeiro, custos e despesas, né? Acho que a gente tem que se manter sempre vigilante a isso. O segundo ponto algo que nós já estamos aplicando aqui na montadora, diversificar também em relação ao portfólio de produtos especificamente dessa vertical. Como o Randon Corp, nos últimos anos, a gente diversificou muito entre as verticais, tanto é que a montadora esse ano aqui representa apenas 20% da nossa receita, já chegou a ser 60% em anos anteriores, né? Mas dentro dessa vertical montadora, a gente tem a lição aprendida assim, que é a gente diversificar em famílias de produto, ou seja, colocar assim, nós temos hoje, somos reconhecidos por um produto muito bom para o setor do agronegócio,
mas vamos olhar para outros setores, né, como o transporte de líquidos e cargas industriais também. É um projeto de médio prazo, ou seja, a gente está trabalhando agora para colher esses benefícios no médio prazo, mas é uma das lições aprendidas também. E aí, a terceira lição aprendida, que é a gente continuar com a diversificação de mercados, né? Especialmente em Estados Unidos e América Latina como um todo. A gente cada vez mais tem isso como verdade, né? Diminuir a dependência do mercado doméstico e penetrar mais nesses mercados. Bom, vamos então para a nossa próxima pergunta. Ela vem da analista sell-side Fernanda Urbano, da XP. Bom dia, Fernanda. Nós estamos abrindo o microfone. Pode prosseguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. Do nosso lado, seria uma pergunta mais pontual sobre o deal com Pátria, se vocês têm alguma atualização sobre o potencial closing dessa transação que era esperado agora, né, para o quarto trimestre. E ainda nesse tema, mais para entender assim, a expectativa de vocês para o segmento de consórcios no ano que vem. Vocês comentaram no release sobre uma perspectiva talvez melhor, né, do lado de imóveis e veículos leves em comparação ao segmento de veículos pesados. Enfim, então entender as expectativas de vocês para 2026, considerando também um perfil talvez um pouco mais contracíclico desse negócio, e uma expectativa, né, de corte de juros ao longo do ano que vem. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Paulo, eu vou pedir para você endereçar essa para a gente aqui, comentar um pouquinho da questão do Pátria e também do business de consórcio, que a gente sabe que é um ótimo negócio, né? E não por isso que a gente está tendo essa oportunidade junto com o Pátria aqui de poder desenvolver ele mais. Então, passo para você a palavra aqui. Bom dia, Fernanda. Obrigado aí pela sua pergunta, tá? Obrigado por estar conosco hoje. A questão do closing da operação com o Pátria, a nossa expectativa é que ele ainda ocorra no quarto trimestre, tá? É um processo que exige várias autorizações, mas elas até esse momento estão seguindo conforme o planejado, tá? Sobre a perspectiva do negócio de consórcio, o nosso histórico sempre foi aí bastante positivo, né? Um negócio bastante estável, podemos dizer assim, tanto com juros baixos, mesmo com juros elevados. Claro, agora nós temos uma sociedade com alguém que também vai agregar bastante valor aí para esse business e com certeza nós vamos divulgar de forma oportuna aí a nossa estratégia atualizada com base então nessa JV, tá? Mas a gente está com uma expectativa ainda maior do que sempre tivemos em função da experiência que esse novo sócio vai trazer para a mesa, tá? Tá claro, obrigada. Vamos para a nossa próxima pergunta. Ela vem de Gabriel Frazão, analista sell-side do Bank of America. Bom dia, Gabriel. Pode fazer a tua pergunta. Está conosco, Gabriel? Bom, então nós vamos passar para o próximo participante. Qualquer coisa, retornamos com o Gabriel Frazão na sequência. Chamamos então agora Marcelo Mota, analista sell-side do JP Morgan. Bom dia, Mota. Que bom ter você conosco nessa videoconferência. Pode fazer a tua pergunta. Obrigado, Carol. Bom dia, gente. Dois pontos. Primeiro, sobre mercados internacionais, né? Você comentaram aí das exportações da Argentina e Chile. E acho que a Argentina, como tem bastante volatilidade, né? Sempre vem aquela pergunta se pós-eleição, aí, pós os eventos recentes, o mercado lá continua forte, ou vocês viram algum tipo de mudança nessa tendência positiva que a gente viu ao longo dos últimos meses, né? Principalmente de começo do ano
né? E a segunda pergunta é sobre CapEx, né? Enfim, vocês têm guidance, a gente observa onde vocês estão comparado com o guidance do ano, mas pensando se para 26, né, existe espaço para investir menos, né, para talvez segurar um pouco mais, dado que essa recuperação de volume na maioria dos segmentos deve vir só na segunda metade do ano que vem, né? Em outras palavras, é entender aqui, talvez qual que seria o CapEx mínimo que vocês precisam fazer, né, a cada ano só para manter a operação, né, sem expandir qualquer uma das linhas que vocês têm. São esses dois pontos, gente. Obrigado. Obrigado, Mota, pelas perguntas. Sobre mercados internacionais, aqui eu vou pedir então para o Esteban e para o Emerson comentarem, especialmente você mencionou aí América do Sul, né? E temos a Argentina realmente com essa situação, né, de político-econômica aqui que às vezes parece instável, mas a gente também tem tido boas notícias aí no geral. Então, Esteban, se puder comentar um pouco autopeças e trailers aqui, semi-reboque, e depois Emerson na sequência sobre controle de movimentos. E, Paulo, a pergunta sobre CapEx eu deixo para você comentar, não só sobre o CapEx desse ano, mas também o que a gente olha aí para frente, para 2026 e como estratégia também de médio e longo prazo aqui para a companhia. Começo com você, Estebão. Beleza, obrigado, Davi Mota, obrigado pela pergunta e por nos acompanhar também. A Argentina ela tem sido uma grata surpresa, né? Eu acho que, olhando um pouco mais o histórico, nos últimos 10 anos, ela passou por uma combinação de instabilidade política, econômica e agravada ainda por uma safra ruim, né? Eles tiveram vários problemas climáticos e formou essa tempestade perfeita quando a gente olha do ponto de vista de semi-reboques. Nos últimos 2 anos isso reverteu de forma bastante significativa, né? Tanto pela questão do novo governo, quanto também pela uma maior estabilidade econômica que ele trouxe, como também pela safra, né, que tem sido mais positiva. E isso fez com que as nossas operações lá de semi-reboques, na planta de Rosário, ela tem conseguido também apresentar resultados mais consistentes. É um dos componentes que ajuda também a sustentar a rentabilidade da montadora aqui no Brasil, né? Olhando para frente, assim, a gente não viu nenhuma mudança significativa após eleições na Argentina, né? O clima continua de um certo otimismo em relação às reformas que estão sendo realizadas, com uma continuidade de uma boa expectativa de safra, né? Por isso que a gente também acredita nessa unidade e na manutenção dos volumes que a gente está conseguindo com essa unidade de lá. E eu acho que o mesmo é verdadeiro para a Fras-le, né, Emerson? Eu passo para te comentar um pouquinho da nossa operação lá, por favor. Certeza. Bom, obrigado, Mota, pela pergunta. De fato, a gente vivencia, no caso da Argentina, altos e baixos, né, ao longo da relação aqui. Nós estamos presentes lá desde a década de 80, como Fras-le Mobility, e na década de 90 a gente acelerou os negócios, acabou fechando planta, concentrou mais na distribuição, e no final em 2017 a gente comprou a Armetal, acho que foi uma transformação para nós em termos de suporte e acesso àquele mercado. Só para recordar, a Argentina é, na América do Sul, a segunda maior frota, né? Então, o mercado de reposição é um mercado tentador, né? Temos uma idade média também bastante avançada lá, por conta de todos os problemas econômicos que o país passou. E a gente mantém liderança de mercado em várias das linhas de produtos que nós vendemos. Só que os últimos anos foram marcados por dificuldades de exportação, né? Você tinha um limite, né, que o governo impunha de importação, no caso, local de exportação para nós, o que nos favoreceu em mantermos um nível de margens bastante agressivas, no sentido de a gente, na hora de vender do Brasil para lá, tinha um pool de margem razoável. A escassez de produto lá também permitia a gente ter mais um pool de margens bastante confortável lá. E essa operação tinha bons resultados, né? Tem bons resultados em virtude dessa dinâmica. Acabou tornando o mercado argentino mais fechado, então aqueles operadores que estavam vendendo tinham condições de repetir, ainda que minimamente, as importações do último ano, pelas cotas que se tinham, mas a gente ficou fechado por muito tempo para o lançamento de produtos, né? Então, só para dar uma ideia, né? Esses últimos meses, nós vendimos uma média. A gente está vendendo 34, 35 mil amortecedores, 10, 12 vezes mais, né?
O translate disso que dificulta um pouco. Você tem a questão da hiperinflação, de um câmbio que tem uma volatilidade ainda, sobretudo por conta dos movimentos que houveram das eleições anterior a essa última que aconteceu, né, que deu mais exposição e mais força ao governo que está hoje presente. Então, você às vezes tem esses impactos no translate dos resultados. Mas o mercado local, visto em pesos, visto pela condição de suporte e liderança que nós temos, ele é muito, muito bom. E, obviamente, a gente tem feito todos os ajustes lá necessários para ter uma operação mais redonda, mais eficiente, com a operação rodando bem, né? Nós concentramos tudo num lugar só, no caso de Fras-le Mobility, em Garim, nós tínhamos antes Fras-le num lado, Armetal no outro, Farloc, que faz vazamento de líquido de freio no outro lugar. Hoje a gente está num lugar único e tem sido muito bom assim, em termos de operação, as margens lá continuam bastante substanciais, embora o mercado mais aberto, né, nos impôs uma condição diferente do que nós tínhamos no passado. Hoje as margens estão mais a nível de mercado do que nós tínhamos lá atrás. E quando você fala de outros mercados, a gente tem avançado ou continuado uma boa exposição na América do Sul como um todo. Lembro que Fras-le Mobility tem um centro de distribuição na Colômbia, a gente suporta toda a América Andina através desse hub. E com a aquisição da Consa, a gente fortaleceu a posição, né? A gente tem liderança de mercado em discos de freio, pastilhas de freio no Peru, uma exposição fantástica na Colômbia, ainda que a gente não seja o líder em pastilhas, mas tem uma participação de mercado muito grande, e em disco disparada nós somos líderes na Colômbia, que são os maiores mercados da América do Sul como um todo. E no México, obviamente, a gente comprou da Consa, e a da Consa é líder no México. Então, hoje, como Fras-le Mobility e Randon Corp, nós temos posição de liderança no aftermarket no Brasil, na Argentina e no México. E posição relevante mesmo no Peru e na Colômbia, né, nos colocando entre os principais jogadores e com muita possibilidade de avançar. Embora a gente tenha percebido nos últimos anos, não é este ano, deixa eu deixar bem claro isso, uma influência um pouco maior, sobretudo de produtos asiáticos, a gente tem uma vantagem gigante. A gente trada nesses mercados há décadas. Temos marcas consolidadas. E nós temos competitividade para brigar com todos os jogadores. Então, reitero o crescimento de posição e agora mais fortalecidos pela chegada da Consa, com marcas como Fritec, Moresa e TF Victor, que são extremamente conhecidas e reconhecidas nesses mercados como todo na América do Sul. Se a gente olha mais global, que a tua pergunta falava mais de mercado internacional, a gente segue crescendo muito forte também no Reino Unido, com o lançamento de produtos novos para Riding Comfort, né? Temos um pipeline de Juratec, né? Dentro daquilo que nós estamos prevendo lá das sinergias de Juratec, de lançar a marca Nakata naquele mercado, e os primeiros movimentos foram fantásticos, né? Com cubos de rodas e pela competitividade que nós temos nesses produtos. E continuamos mirando targets importantes para a Europa também, para o futuro, potencialmente fazendo com algum movimento adicional de aquisições lá também. No que tange a Índia e China, crescemos no AI, são mercados menores, e no caso de China, a gente tem todo o suporte de atendimento ao mercado europeu e leste europeu. Obviamente, os conflitos que a gente percebe lá em Ucrânia, Rússia, traz dificuldades para esses mercados, mas seguimos fortalecidos de que nossa presença continua forte e com viés de manutenção, sem grande perspectiva de crescer, mas com viés de manutenção. Nosso foco tem sido mais Américas, e já mencionei na pergunta anterior, né, feita pelo Tinem, que focamos muito nos Estados Unidos e a gente tem muita perspectiva de poder continuar crescendo. E, obviamente, isso não traz só crescimento para a Fras-le Mobility como um todo, mas todo o reflexo em Randon Corp e a abertura de mercados que isso pode trazer combinado aqui com as sinergias que nós exploramos também como empresa Randon Corp como um todo. Emerson, até vou te agradecer que a gente tinha uma pergunta do investidor, do Alberto Magno, que nos pedia ali sobre a questão das peças asiáticas, né, vindo aqui para os nossos mercados, e eu vou te agradecer por ter já endereçado aqui, durante a tua resposta, né, como elas impactam e os efeitos aí que a gente consegue não sentir tanto esses efeitos aí nesses mercados em função da força das nossas marcas e da nossa penetração aí também. Então, passo agora para... Davi, me permite... Claro, me por favor. Só um ponto. A gente tem custo de amortecedores feito em extrema competitiva aos chineses. Nós temos material hidráulico feito na Control em São Leopoldo, aí a 120 km de Caxias, competitivo aos custos chineses. Nosso footprint de manufatura é muito forte. E, além disso, o nosso leverage de co-manufatura, né, ele é muito forte também. Então, a gente compete em igualdade, sem nenhum problema,
Obviamente, quando tem cenários mais adversos, né? Assim, nós temos a vantagem de ter os canais e temos as marcas. Então, isso nenhum outro player tem da forma como nós temos constituído. Só para complementar. Obrigado. Acho que, se me permite aqui, Emerson, é uma combinação de 4 grandes fortalezas, né? Que é marca, custo, né? Preço, competitividade de preço, a capacidade de distribuição e qualidade, né? Isso faz a gente ser extremamente competitivo, quase que nos blinda aí, né? O nível de serviço também, né, Esteban? A gente vende, a gente entrega, e a gente vende de novo e entrega de novo, né? A gente não vende uma vez só, a gente não é spot. Exato. A gente é relacionamento de longo prazo, né? Então, isso nos torna muito atrativos para os clientes, né, em manter os negócios com a gente. Muito bem, acho que, Paulo, agora, se você puder comentar um pouquinho sobre a questão do CAPEX, o nível de CAPEX esperado. Claro. Mota, obrigado aí pela pergunta, tá? Então, esse ano vocês estão realmente podendo acompanhar que, em função dessa elevada taxa de juros, nós estamos ainda mais diligentes na questão de CAPEX, principalmente aí o orgânico, né? Para o ano que vem, nós ainda estamos trabalhando no nosso planejamento, mas considerando que o horizonte do ano que vem indica uma taxa de juros aqui no Brasil bastante elevada, vocês podem contar que a gente vai continuar trabalhando com o objetivo de reduzirmos ainda mais a nossa alavancagem, numa gestão bastante disciplinada aí de capital de giro e do CAPEX, tá? Então, não podemos assim anunciar nesse momento esses números, mas oportunamente nós vamos aí divulgar o nosso guidance para 2026. Mas vocês, em relação a 2025, podem considerar que não teremos surpresas, tá? Perfeito. Muito obrigado, gente. Bom dia. Nós que agradecemos a tua participação, Mota, e também dos demais que fizeram as suas perguntas, porque nós estamos agora, então, encerrando a nossa sessão de Q&A. Eu convido o Paulo para fazer o nosso encerramento. Pode ser, Paulo? Obrigado, Carol. Pessoal, muito obrigado aí por estarem acompanhando a nossa videoconferência de resultados. O time de RI fica à disposição, caso vocês tiverem mais alguma dúvida ou eventualmente uma pergunta não tenha sido respondida, tá? Então, um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Pessoal, Bom dia. valeu.